Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, pode se sentar, querido amigo, querida amiga. Uma boa tarde para você. Como eu não te vi antes da virada do ano, eu me sinto no direito de dizer para você, feliz ano novo, amém? Para você, para sua família, para tudo aquilo que Deus quer realizar na sua história neste ano de 2026. Pega aí a sua Bíblia e já vai abrindo na carta aos Efésios, 6º capítulo, carta aos Efésios, 6º capítulo. Como bem disse o Braz, eu acolho também com alegria rever os irmãos da comunidade Canção Nova. É muito bom ser Canção Nova, é muito bom estar na Canção Nova. Aqui tenho amigos e irmãos, agradeço também o Jimmy, a Benê, toda a equipe de eventos, pela oportunidade de poder dar uma pequena colaboração com esta pregação. Meu nome, como disse o Braz, é Evandro Nunes. Eu sou da Diocese de Santo Amaro, então você já sabe que meu bispo é Dom José Negri, meu pároco é Padre Antônio Henrique, lá da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosalia, a quem eu deixo também aqui a minha gratidão pela bênção de envio. Sou casado com Solange há 15 anos, e nesses 15 anos Deus nos deu a graça e nos confiou 5 filhos. Maria Esther, a nossa primogênita, Helena, nossa segunda filha, Laura Maria, a terceira filha, Clarice, que fará aniversário amanhã, vai completar 8 anos, e quando estava tudo assim, dominado pelas mulheres lá em casa, Deus teve misericórdia de mim e enviou um bendito fruto entre as mulheres, que é o Luiz Miguel, de 4 anos. Né? Glória a Deus por isso. Somos uma família missionária. Já desde que a minha família foi sacramentada no altar, nós iniciamos a vida missionária, a vida de divina providência, como vários irmãos aqui da Canção Nova também. Nossa vida é pregar o Evangelho para onde o Senhor nos envia, a quem o Senhor nos confia, aqui no Brasil e até fora dele. É uma alegria poder colaborar. Pronto, falei de mim. Efésios capítulo 6, é o trecho que nós vamos proclamar, está logo no início. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento carregado de uma promessa, para seres feliz e teres longa vida sobre a terra. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. Palavra do Senhor. O tema desta pregação está baseado neste trecho. Não temas educar os filhos para o céu. Vira para essa bênção que está do seu lado e fala para essa pessoa: se prepare que a conversa vai ser de gente grande, viu, filho? Diga aí. É conversa de gente grande.
já emenda dizendo: e não se atreva a dormir durante essa pregação, viu? Estando do meu lado. Era o ano 62 depois da ressurreição de Cristo. E Paulo está em Roma, encarcerado. Paulo está preso aguardando um julgamento. Esse julgamento vai acontecer. Num primeiro momento parece que esse julgamento vai sentenciar a sua morte, mas ele será misteriosamente, e podemos dizer milagrosamente, ele será absolvido. E 5 anos depois desse julgamento, ele vai voltar para a mesma prisão que ele vai sair daqui a pouco, e aí ele vai ser julgado, condenado, decapitado, e aí encerra, como ele mesmo escreveu, a sua carreira. E enquanto ele está preso em Roma, acontece algo que mexe com o coração deste apóstolo. Ele imagina assim: eu estou preso, eu estou para ser julgado, e o pau está quebrando do lado de fora da cadeia. E existem 4 lugares que são motivo de preocupação, e por isso que ele sente isso. Nossa, tá difícil nesses 4 lugares, e eu preciso tomar providências. Guarde essa frase: eu preciso tomar providências. Quando Paulo decide tomar providências, ele decide se comunicar com esses 4 lugares diferentes. Ele escreve para um filho na fé, chamado Filémon, e vai pedir para Filémon acolher um outro filho na fé, que foi gerado dentro da cadeia, na fé. Paulo não foi um homem que era um pai biológico, todos os seus filhos são espirituais. E ele escreve para Filémon dizendo: ô Filémon, ajuda aí o meu filho na fé, Onésimo, e quando eu sair, eu vou chegar junto, eu vou recompensar, eu vou ressarcir todo o investimento que você vai ter por cuidar de Onésimo para mim. Mas tem uma segunda situação que Paulo também está preocupado, e ele decide ali em Roma escrever. E ele escreve para a comunidade de Colossenses. E é esta comunidade que vai inspirar uma pregação que ficou marcada aqui na Canção Nova, por um servo de Deus chamado Padre Léo, porque ali para Colossenses ele vai dizer para aquela comunidade: buscai as coisas do alto. E depois que ele escreve para essa comunidade de Colossenses, tem uma terceira localidade que também gera preocupação para o apóstolo Paulo. Ele está preso, aguardando o julgamento, mas o que está do lado de fora está mexendo muito com ele. Ele precisa se comunicar com uma outra comunidade cristã, chamada Filipos, ou Filipenses. É esta comunidade, para esta comunidade que ele escreve, e surgiu, depois de um tempo, uma grande canção que o Brasil inteiro canta: viver para mim é Cristo, morrer. E depois que ele escreve isso, surge uma outra canção, na voz da Eliana Ribeiro: nada poderá me E ele vai ali se comunicando com aquela turma, e vai dizendo: olha, é preciso ajustar a rota. E aí ele decide escrever para o 4º lugar que gera preocupação enquanto ele está preso. Ele vai se comunicar com o povo de Éfeso.
Diga para quem está do seu lado: em Éfeso o buraco é mais embaixo, filho. Não, diga com mais autoridade. Fala assim: em Éfeso o buraco é mais embaixo. Foi para esta comunidade em Éfeso que ele começa a escrever, fazendo todo um memorial do que ele viveu com Éfeso, quando esteve fisicamente em Éfeso. Ele começa a lembrar aquele povo de Éfeso: olha, nós estávamos, como diz os meus amigos nordestinos, nós estávamos todos lascados, nós estávamos no sal, e Jesus entrou na nossa vida e mudou a nossa história, e a gente não pode agora fingir que Jesus não passou na nossa vida. Aquele modo de vida anterior, aquele homem velho, aquela mulher velha, você está entendendo o que Paulo está dizendo quando ele diz homem velho, mulher velha, de maus costumes, de pés, um homem que não tem virtude, uma mulher que não é virtuosa, aquilo já passou, porque quando eu estive com vocês, vocês tiveram acesso a uma graça que revelou a verdade, e por vocês conhecerem a verdade, vocês não podem mais viver no fingimento, ou como se não soubesse qual é a verdade que o céu espera de vocês. E 4 versículos antes dele pregar, ou dele escrever o que acabei de proclamar aqui: filhos, obedecei os vossos pais, honra o pai e a mãe, porque é o primeiro mandamento carregado de uma promessa. 4 versículos antes, Paulo diz para esta comunidade: ninguém jamais quis mal à sua própria carne. E entenda, mal à sua própria carne, não apenas ao seu corpo, mas também à sua família. Você, em sã consciência, não vai desejar o mal para aqueles que você ama, para aqueles que nasceram a partir de você, para aqueles que Deus confiou a você. Um padre, ou melhor, um papa da nossa igreja, Papa Pio XI, decidiu em 1930, decidiu escrever uma carta, uma encíclica. E nessa encíclica, Pio XI escreve às famílias. Essa encíclica chama-se Casti Connubii, ou matrimônio casto. E num determinado trecho dessa encíclica para famílias, ele vai dizer assim: Deus deseja a geração de homens e mulheres, não apenas para que existam, mas também para honrar a Deus, conhecer a Deus, amar a Deus e por fim passar a eternidade ao lado de Deus. Diga para quem está do seu lado: só existir é muito pouco, filho. Diga: só existir é muito pouco para você. Como dizia o filósofo, né? Penso, logo existo. Mas só existir é muito pouco diante do plano que Deus tem para a nossa vida. E o Papa Pio XI está fazendo questão de dizer isso para toda a igreja. Nós temos uma vida terrena, temos uma cidadania terrena, mas temos uma cidadania celestial. Somos estrangeiros nesta terra. Estamos numa jornada definindo como será a nossa eternidade. E é nessa hora que a gente vai entender o que lá no primeiro livro, chamado Gênesis, Deus que olha para o primeiro homem,
vê nele uma incompletude, entrega a sua mulher, os dois vão caminhar ao lado de Deus, e Deus dá uma ordem para o primeiro casal, que vai formar a primeira família. Para este primeiro casal, Deus vai dizer assim: crescei e multiplicai-vos. Repete comigo: crescer é muito mais que envelhecer. Eu vou falar e você repete de novo: crescer é muito mais que envelhecer. Preste atenção no que você vai ouvir. Todos nós envelheceremos. Ai, não, eu não quero, eu estou passando um creme, eu estou passando não sei o quê, eu encontrei um tratamento. Aceita que dói menos, filha. Você vai envelhecer. É inevitável. É próprio da genética humana. Eu disse para você que temos 5 filhos. Eu me lembro do tempo, irmãos, que eu conseguia colocar 3 dos meus filhos no colo e carregar os 3 tranquilamente. Hoje, quando elas me pedem colo, vem uma, aí vem o segundo assim: calma aí, peraí. Os movimentos já são mais lentos. A velocidade já não é mais a mesma. Então, envelhecer, tecnicamente falando, isso vai acontecer com qualquer um de nós. Só que a ordem que Deus deu no Gênesis para o primeiro homem e para a primeira mulher: cresçam. Cresçam. E crescer, irmão e irmã, exige de mim, de você. Para crescer, tem que ter decisão. Eu vou crescer. Para crescer, precisa autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, como eu reajo, como eu me comporto, como eu decido, como eu administro as coisas. Para crescer, você precisa amadurecer. Se você não amadurece, você não cresce. Porque é a maturidade que vai fazer você crescer. Por isso que o sofrimento compõe a vida de todos nós. Você, na maturidade, você sabe que precisa se mortificar. Um homem e uma mulher maduro sabe que na mortificação você também se santifica. E você se santificando, você santificará os seus filhos. É nessa dinâmica da maturidade e da decisão de crescer que a gente vai formando a nossa vida e a vida daqueles que Deus confia a nós. A nossa história, meus irmãos, é muito dinâmica e ao mesmo tempo alegre e exigente. Dom Bosco, o patrono desta casa, vai dar um precioso ensinamento para a igreja. Formar o caráter dos seus filhos é mais importante que encher a mente deles e o guarda-roupa deles. Diga para quem está do seu lado: você escutou bem o que você acabou de ouvir, filho? Formar o caráter dos seus filhos é mais importante que encher a mente e o guarda-roupa deles. Imagine o seguinte: quem aqui é pai e mãe, levante a mão, por favor. É nós. Você, digníssimo marido, esposo, pega o seu carro, vai até o mercado com a sua digníssima esposa, vai fazer algumas compras. Chegando lá, diga para quem está do seu lado: vai vendo, filho, vai vendo. Você faz as compras, você coloca no carrinho, aí você coloca essas compras no seu carro,
faz o caminho de retorno para sua casa, chega na sua casa, guarda o carro na garagem, e quando menos se imagina, está o papai e a mamãe esperando que o filhão que está jogando videogame lá no quarto fechado, ele vai ter a capacidade de dar um pause lá no jogo e vai ajudar a carregar as compras da comida que ele vai comer. Diga para quem está do seu lado, tem mais, escuta aí, filho. O pai e a mãe, com o espírito de iniciativa que ele acredita que existe no filhão e na filhona, que está ou assistindo uma série, ou jogando videogame, ou fazendo alguma outra coisa, vendo que eles estão carregando sacolas com um pouco de dificuldade, vão ter a capacidade, a honestidade de, eu vou ajudar também. Só que quando eles percebem que não acontece isso, fazem uma leve reclamação, e aí o filho ou a filha fala, não mãe, agora não, eu estou na fase 3, espera um pouquinho. Aí termina de o pai e a mãe que foram lá, compraram a comida que o filho e a filha vão comer, termina de colocar lá, qual é a esperança, já que os filhos não carregaram as compras? É que eles ajudem a guardar no armário. Diga para quem está do seu lado, é desse jeito, filho, é desse jeito. De tanto a mãe esperar o filho e a filha tomar iniciativa para ir lá, e ajudar a guardar as compras que ele vai consumir, ela virada no giraia fala assim, eu estou cansada de esperar, se não sou eu arrumar essa casa, ninguém arruma, ela vai lá e arruma as compras. E quando chega ali, 2 horas depois, ou 1 hora depois, o filhão, a filhona, vai lá, abre o armário e fala, mãe, a senhora comprou essa bolacha? A senhora não sabe que eu não gosto desse sabor? Diga para quem está do seu lado, ainda bem que isso não acontece com as famílias que vêm na Canção Nova. Formar o caráter dos seus filhos é mais importante que encher a mente e o guarda-roupa que eles têm. Se o teu filho e a tua filha sabem fazer um upload de um vídeo interessante, eles também precisam saber dobrar a roupa da cama que deitam para dormir. Se seus filhos sabem usar o cartão de crédito para fazer compras em 12 parcelas e digitar os números fidedignos que estão no cartão de crédito para fazer aquela compra, eles também saberão pegar numa vassoura e ajudar a varrer a casa que eles ajudaram a sujar. Diga para quem está do seu lado, você está entendendo ou eu tenho que desenhar a bênção de Deus? Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, nós estamos numa jornada e Paulo, lembra do que Paulo disse? Ninguém jamais quis mal à sua própria carne. E agora quando ele chega nesse momento, ele vai dizer para este povo, olha, é preciso que vocês não deem motivo de revolta aos filhos. Mas ao mesmo tempo que vocês não possam dar motivo de revolta, eduque-os com correções e advertências no Senhor. Ou seja, Deus quer dar a você, papai e mamãe, inspiração para como corrigir o filhão e a filhona. Diga para quem está do seu lado, ainda bem que tu está do meu lado para ouvir o que você está ouvindo, viu filho? Ainda bem. Vamos eliminar os fantasmas? Vamos eliminar os fantasmas essa tarde? Bora, vamos lá. Educar os filhos para a santidade
não é o mesmo que educar filhos perfeitos. Educar os filhos para uma santidade real não é criar filho perfeito, que não vai decepcionar em nada, que não vai desapontar você. Há uma luta. Nós somos um território sendo disputado. O céu dizendo, o teu lugar é aqui. Mas o inferno dizendo, não, é muito esforço, é muito empenho, não vale a pena. Olha quanto sacrifício. Você não nasceu para esperar. Você sabe que as coisas têm que ser imediatas. Para que esperar tanto tempo? Para que ser paciente? Olha, você não precisa ser tão radical, você não precisa ser tão entregue, tão consagrado assim. Queridos, a nossa vida de pai e de mãe, que não é uma santidade, como eu disse, para educar, criar filhos perfeitos, eles vão errar, eles vão pecar, e é isso que vai fazer eles amadurecer, é isso que vai fazer eles voltarem para a essência, mas é como pai e mãe influenciar o coração dos seus filhos para que sejam corações orientados para Deus. Eu sei que existem escolhas que os filhos fazem, que por mais que os pais digam, não vá por aí, vá por aqui, existe o filho que vai dizer, eu não quero ir por aqui, mas o seu empenho é sempre ser o testemunho de que, olha, o teu coração tem que estar virado para Jerusalém. O teu coração tem que estar virado para Nossa Senhora. O teu coração tem que estar virado para Nosso Senhor. Para que se eles amanhã, na liberdade que eles têm, se arrependerem, possam dizer para você, mamãe, a senhora estava certo o tempo todo. Papai, o senhor estava certo o tempo todo. A nossa vida, irmãos, como pai e mãe, é escrever o Evangelho, não com a tinta, não com a tinta, mas com a nossa vida. Por isso que fazer encontro para a família é o encontro mais desafiante que tem. Eu estou mentindo, irmãos? Você promove, vamos fazer um encontro para a família, bora! Aí a equipe já se organiza, quem é que vai pregar, quem é que vai conduzir, o que nós vamos comer, onde é que vai ser, quem é que vai conduzir, o que nós vamos abordar nesse encontro. Aí lança o convite, olha, dia tal, vai acontecer o encontro das famílias. Aí começa a peleja. A mulher doida para ir. Vamos lá, e ela começa a pregar para o marido. Vamos, vai ser uma bênção. O Braz vai estar cantando lá, eu e minha casa serviremos aos... Vamos, você vai gostar, ele é animado, e você não vai dormir, vamos para cima. E o marido fala assim, amor, por favor, não, menos, passar o dia inteiro sentado numa cadeira, não quero. Diga para quem está do seu lado, é desse jeito, filho. Por outro lado, também existem mulheres, acredite, eu atendo alguns homens que falam, Evandro, eu rezo o terço e minha mulher zomba do terço que eu rezo. Claro que numa proporção, os homens ainda dão mais trabalho para vir para Deus. Mas existem homens que hoje sofrem, porque querem amar a Deus, servir a Deus, caminhar na igreja, e a mulher não quer. Pergunta para quem está do seu lado, você tem alguma vizinha teimosa igual essa que ele está falando? Conhece alguma vizinha teimosa? Não vou, não preciso, não quero. Isso é perda de tempo. Mulheres, essa realidade compõe a vida de todos nós. Nós estamos apenas no 2º mês do ano, e eu pergunto a você que está em casa, que está nos ouvindo, que está nos vendo, a você que está aqui, neste ano 2026, quantas missas conseguiu ir você e toda a sua família?
Pelo menos a missa do domingo, assim, foi todo mundo. Foi o marido, foi a esposa, foi o primeiro filho, foi o segundo filho. Todo mundo indo na missa. É a coisa mais desafiante neste tempo. Porque nós estamos vivendo num tempo muito desafiante. Mais cedo fazíamos a adoração e rezávamos, e Deus estancava ali, colocava uma estaca, dizendo: olha, vocês são propriedade minha, eu vou inspirar vocês. Nossa Senhora em Fátima, 1917, ela vai escrever uma carta para a irmã Lúcia e vai dizer para ela com todas as letras: a última e derradeira luta antes da volta triunfal do meu filho é contra a família e contra o matrimônio. E Nossa Senhora não mente. Eu não acredito. Eu prefiro continuar acreditando em mamãe do que acreditar em você que diz que não acredita. E é exatamente por causa dessas realidades que a gente vai perdendo a mão naquilo que é próprio da convivência com os filhos, de educá-los para o céu, de fazer com que eles experimentem na força do testemunho que a eternidade precisa ser lá no alto. Teresa d'Ávila, doutora da igreja, vai dizer algo que tem muita ressonância nisso que estamos proclamando aqui. A verdade que não é vivida, ela não convence, inclusive nossos filhos. E vou dizer para você que quando nós, pais e mães, entramos em uma rota de colisão entre nós dois, os filhos percebem. Eles podem não dizer nada, mas eles notam, eles fingem até que, não faz de conta que eu não vi, mas eles percebem que mudou o clima dentro de casa. Educar os filhos para o céu não é apenas e tão somente o que eu estou dizendo aqui, você colocar o seu filho numa redoma intransponível e dizer que ele não será afetado em absolutamente nada. Existe um confronto, já foi dito mais cedo. Há um sistema mundano, diabólico, que sabe o que Deus pode fazer se sua família for toda dele. O diabo sabe. E por isso ele trabalha para ir fomentando e insídias, tanto que São Paulo, quando escreve essa carta e se comunica aos pais, veja que curioso, um homem que não é pai biológico, ensinando um pai biológico a ser pai biológico, mas não apenas ser pai biológico, mas também ser pai espiritual. Um homem que não se casou com mulher nenhuma, ensinando uma mulher a ser mãe biológica no trato do dia a dia com os filhos, mas também fazendo ela entender que a sua maternidade não é apenas o filho que você veste, que você paga a faculdade, que você dá brinquedo, que você passeia com ele, que você deixa ele lanchar aquele lanche que ele gosta. Tem uma outra parte da vida. O mundo ideal não existe aqui. Só lá, onde não há choro e ranger de dente. E essa realidade, irmãos, precisa compor a nossa vida. E eu preciso, e você precisa entender de uma vez por todas, que a paternidade, a maternidade, ela não é apenas um mero acontecimento, ela é uma vocação. Uma vocação para um fim em Deus. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. Quando era criança, José Maria Escrivá não gostava de tirar fotos. Ele fugia. Quando via alguém com uma câmera fotográfica para tirar uma foto, ele, não quero, não aceito, não gosto, não gosto. Sua mãe, percebendo
esse movimento, ele chegava até correr para debaixo das cobertas, para evitar tirar uma simples fotografia. E um dia sua mãe chamou ele e falou: filho, vem cá, senta aqui na frente de mamãe. E deu uma aula. Veja o que é educar os filhos para o céu. Veja o que é educar para o céu. A mãe de José Maria Escrivá disse para ele: eu sei que você tem vergonha de tirar uma simples foto, meu filho, mas eu preciso dizer a você que a única vergonha que você precisa manter em você é a vergonha de pecar. A única vergonha é de cometer um pecado. Veja como você, na simplicidade, pode ir lançando sementes do reino na vida dos seus filhos. Eu sei que hoje o mundo está dizendo para você: faça isso. Aí tem um outro, não faça isso não. A sua vida e a condução da sua história não pode se basear em homens e mulheres na frente de uma tela dizendo para você: é assim que você tem que fazer. É assim que você tem que fazer. Eu sei que existe muita gente boa na internet catequizando, e glória a Deus por isso, mas é preciso você entender uma coisa: há um caminho que Deus quer fazer para você trazer seus filhos para a verdade do reino, que Deus quer dizer diretamente a você. Eu me recordo de um livro que eu li do Padre Jonas, chamado Reinflama o Carisma. Um livro da capa vermelha, talvez até tenha no Davi, depois passa lá e compra. Hashtag fica a dica. E ele dizia assim: você que tem dificuldade de evangelizar os da sua casa, porque às vezes acontece, aqueles da sua casa que não quer ir em missa, não quer ouvir música, não quer ouvir pregação, não quer participar de retiro, não quer rezar o terço. Eu sei que existe situação assim, e você às vezes fica achando que o problema está em você, e não. Em nome de Jesus, eu tiro de você o peso do seu coração, achando que você que é a culpada, você é o culpado. Não, talvez você lançou sementes, mas o mundo também sabe o que vai acontecer quando essas sementes germinarem. Por isso ele fica protelando. Mas como o diabo sabe que tem pouco tempo e que já perdeu, ele faz você acreditar que não tem jeito. Não desista da sua família. E nessa realidade, a gente vai entendendo, irmãos, como Deus vai falando conosco. Padre Jonas, nesse livro, Reinflama o Carisma, ele vai dizer assim: olha, se os da sua casa não aceitam o reino que você ama, que você serve, o Cristo que você adora, anuncia nas praças, anuncia nos mercados, anuncia nas esquinas, anuncia em outros lugares diferentes, e quando você menos imaginar, Deus vai mandar um profeta para dentro da sua casa, para falar as coisas que você sempre falou, e eles vão dizer, vão reconhecer: Pai, o céu estava debaixo do meu nariz, e eu não havia reconhecido. Nessa história, o que vale é seu filho saber, sua filha saber, que ele tem um destino, uma morada diferente da tua, que talvez você suou para construir, ou sua para pagar o aluguel, mas uma morada que já está pronta, com uma coroa cravejada não de diamantes, mas de virtudes, separada para os seus, que você tanto ama, e que se não forem buscar essa coroa, essa morada vai ficar desocupada, porque ela foi feita para você, para a sua família. Para terminar, por graça e misericórdia, Deus me deu a oportunidade de trazer toda a minha família aqui, para este encontro. Minha primeira filha chama-se Maria Esther, 14 anos. Vem cá, Esther. Cadê você? Vem cá. Eu nem falei para ela que ela viria. Não está nada combinado. Ela nem está sabendo, coitada. Né?
O sonho da Maria Esther, irmãos, é um dia pisar em Lisieux, visitar Santa Teresinha, porque viu eu e sua mãe falando com alegria, com entusiasmo, de como é bom ser devoto e como é bom caminhar ao lado de Santa Teresinha. E no ano passado, ela não sabe nada do que eu vou falar agora, ela me disse assim: ô papai, eu queria te contar um sonho que eu tenho, uma vontade que eu tenho, mas eu queria que você entendesse o que eu vou dizer. O senhor aceita que eu comece a fazer uns bolinhos, uns cupcakes, e eu possa vender, e esse dinheiro juntar para um dia eu comprar uma passagem para Lisieux? E eu falei: claro que eu concordo, minha filha. Claro, se é essa a tua inspiração para você um dia pisar em Lisieux, eu abençoo você. E no final ela disse: obrigado, meu pai, por não ter zombado do meu sonho. Eu não sei se você vai precisar vender cupcake para ir a Lisieux, mas se for preciso, eu te ajudo a vender, para um dia você realizar esse teu sonho, tá bom? Helena, vem cá, Helena. Helena está aqui. Helena é nossa segunda filha. Uma filha muito amorosa. E eu me recordo, lá em casa, eu não eduquei meus filhos para que elas, não aceito que elas sejam birrentas. Sendo bem direto com você, não aceito. Se tiver iogurte, glória a Deus. Se não tiver, ninguém vai falar assim: ai, não tem iogurte. Lembra do garotão lá que não ajudou a mãe e o pai a carregar a sacola? Mas comprou essa bolacha? Eu não gosto. Mas um dia ela foi tomar um iogurte, e antes dela tomar esse iogurte, ela disse assim: papai, eu posso tomar? Eu disse: pode tomar. Helena está discernindo ainda o que ela quer ser quando crescer, mas acima de tudo, Helena já sabe que a nossa vida é se esforçar, é treinar, para ao final dessa vida, Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai. Que Deus te inspire, que Deus te console, que Deus te encoraje. Vem cá, Laura. A Laura é a nossa terceira filha. A Laura, o sonho da Laura é ser confeiteira. Olha só, que chique, né? Mas educar a Laura para a santidade é fazê-la entender que o grande sabor que ela vai provocar na vida das pessoas, com os doces que eventualmente ela venha a fazer ali na frente, é que esses doces sejam para agradar a Deus, agradar o paladar das pessoas e jamais perder o sabor de eternidade que Deus colocou dentro da minha casa desde que a minha família nasceu. A Laura é a pessoa de maior iniciativa que eu conheço na minha casa. Se caiu um copo com água, ela: deixa que eu vou limpar. Se precisa buscar alguma coisa, deixa que eu vou buscar. Que você nunca perca este senso de iniciativa, e que você, com a sua vida, minha filha, seja sabor de céu para quem Deus confiar a você. Deus te abençoe. E eu termino, irmãos. Sábado passado, Braz, eu estava em casa almoçando com a família. Você sabe que lá em casa, como a família é grande, né? São 7 toalhas todo dia, é 7 pratos todo dia, são 14 talheres todo dia. Família é grande. Eu almoçando, Luiz Miguel, 4 anos, vira para mim e fala: papai, come mais devagar.
E ali eu vi Deus falando comigo, que talvez a gente tenha perdido os filhos, porque a gente tem sido apressado para coisas que realmente não vão santificar. Eu sei que quando terminar este encontro, como eu disse para você no início dessa pregação, Paulo lá na cadeia viu que precisava tomar muitas providências, e tudo que você está ouvindo, rezando, cantando aqui, também vai fazer com que você tome muitas providências, quando tudo isso aqui acabar. E eu termino, nós estamos à beira da hora da misericórdia. Uma família, pai e mãe, tinham uma única filha. Com 12 anos, esta filha foi levada para a eternidade. E os pais ficaram revoltados e se perguntando: por que aconteceu isso? Por que minha filha foi embora? Ela tinha um futuro brilhante pela frente, era filha única, nós sabíamos o que ela queria ser quando crescer, e agora ela passa por isso e vai embora. E essa família conhecia, esse casal conhecia Santa Faustina, e foram falar com Santa Faustina: por que é que Jesus levou a nossa filha embora? Por que é que Jesus fez com que a nossa filha partisse tão cedo, 12 anos apenas? Ele pôde ressuscitar a filha de Jairo, e fez com que a nossa filha pudesse ir para a eternidade, tão precocemente. Faustina pediu 3 dias, me dá 3 dias para eu rezar, depois vocês voltam. E Jesus revelou a Faustina por que levou aquela criança. Eu levei porque ela era uma alma eleita, e se eu não a recolhesse agora, eu a perderia para sempre. Nem todas as respostas você terá nessa terra, nem todas as dúvidas serão respondidas, algumas só na eternidade. Nem sempre a gente vai ter uma Faustina do nosso lado, mas Jesus e Nossa Senhora estão esperando você para manter a sua família em pé, independente do que aconteça. Vamos ficar de pé? Abraço. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família, cantemos, por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, como? Peço ao Senhor nessa tarde, fala: Senhor, abençoa a minha família, Senhor. Aponte também aqui: abençoa esse meu irmão que está do meu lado, e fale: que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue a graça de um pai, que a mulher seja o céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Levanta teus braços e canta rezando, vai. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Dá um aplauso para você. Aplaude sua família. As famílias do Brasil.